Veto do Executivo a emendas na Lei de Diretrizes Orçamentária. Candidatos usam redes sociais como vitrine de seus planos de governo. Confira detalhes sobre a nova regulamentação para a pensão alimentícia. E ainda a matéria especial sobre os desafios da cidade. O primeiro tema é saúde. Veja essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! A 27ª Sessão Ordinária da Câmara teve na ordem do dia 4 documentos que foram avaliados e votados pelos vereadores. 2 deles eram vetos referentes à Lei de Diretrizes Orçamentária e outros dois projetos de lei. Os vereadores iniciaram as votações mantendo por 8 votos favoráveis e 5 contrários o primeiro veto que o Executivo Municipal indicou para 2 emendas propostas. Os outros 2 projetos foram aprovados. Veja no resumo da sessão. A Câmara Municipal de Jacareí realizou na última quarta-feira a 27ª Sessão Ordinária do ano, com 4 processos inscritos na ordem do dia. No primeiro deles, o plenário acolheu os argumentos do Executivo e aprovou os vetos do prefeito a 2 emendas do vereador José Francisco à Lei Orçamentária de 2017, para a destinação de recursos para reformas e ampliação de uma EMEI e uma EMEF no distrito do Parque Meia Lua. Segundo o Executivo, as emendas alteram as diretrizes orçamentárias, implicando no aumento de despesas, além de não terem sido avaliadas pela administração municipal. Em seguida, a Câmara Municipal foi contrária ao veto do prefeito e fez valer a lei do vereador Fernando da Ótica Original, que obriga as agências bancárias a conceder estacionamento gratuito por 15 minutos a todos os seus clientes que utilizarem os serviços bancários durante o horário de funcionamento das agências. No terceiro item da pauta, a Câmara aprovou por unanimidade uma correção ao projeto de lei do vereador Edinho Guedes, que deu o nome de Rua Mauro Mateus Moreira Nascimento Silva, a antiga Rua 2, do bairro Bandeira Branca 2, na região oeste. Por fim, a Casa aprovou o projeto do vereador Edgar Sasaki, que inclui o número 153 da Guarda Civil Municipal aos números do SAMU e do Corpo de Bombeiros, na lista de números de telefones de emergência que devem ser fixados nos vidros traseiros dos ônibus do transporte público e privado do município. No Brasil, o voto para adolescentes entre 16 e 17 anos e idosos com mais de 70 anos é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Mas para muitos jovens, participar da democracia é mais que uma oportunidade, é um dever que todo cidadão precisa desfrutar. Esse ano, milhares de jovens viverão as emoções e a responsabilidade de participar do momento democrático que vai escolher os vereadores e o prefeito que governarão o município nos próximos 4 anos. Isadora e Gabriel, de 17 anos, e o Flávio, de 16 anos, estão diante de um momento importante de decisão do futuro. Tá difícil, mas é uma fase, né? Eu estou em dúvida entre tudo que envolve comunicação social. Então, desde jornalismo até cinema. São as minhas 2 principais opções. Sim, eu já escolhi já e para mim tá tranquilo. No momento, já estou bem decidido do que vou fazer já. Bem, tá muito difícil assim a escolha. Que eu sou lado um pouco pro teatro, às vezes para administração, aí fica meio dividido, né? Mas tô falando com meus pais também. Escolher qual profissão seguir é somente uma das etapas da vida dos jovens com 16 e 17 anos. Este ano, alguns deles decidiram também participar do processo que vai escolher os governantes da cidade. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz 16 anos. E, assim, as eleições, quando eu era menor, elas sempre eram um grande evento, assim, para mim, porque eu ia com os meus pais e estava todo mundo. Então, sempre foi um evento mesmo, sabe? Tipo, todo mundo vai lá, vota. E aí, quando eu comecei a ter a noção do que vem por trás disso, foi o que me fez despertar mais vontade ainda. Porque eu acho muito importante fazer parte dessa decisão na cidade, né? Porque é um momento que... É um momento único que a gente pode estar elegendo pessoas corretas e poder podendo cobrar depois. Eu acho que é muito importante a gente participar da vida política da nossa cidade, começando, né? De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, apesar do aumento de 5% no número de eleitores na última eleição, houve uma diminuição no número de jovens com 16 e 17 anos aptos ao voto facultativo que tiraram o título de eleitor. A participação dos jovens é muito importante no processo eleitoral. O jovem ele é um ator importante na votação. Eu acho que quanto mais cedo o eleitor se interessar por política e
pelos candidatos, para poder se informar e poder fazer o voto consciente é interessante, né? E é importante que os eleitores tenham, né, esse conhecimento para poderem votar bem. Isadora vai votar pela primeira vez em outubro. Mesmo ainda não sendo obrigada, ela considera importante exercer o direito de cidadania. Eu acho que para a gente poder criticar e para a gente poder correr atrás, a gente tem que fazer a nossa parte também. É claro que se alguém que não pode votar ainda e se mostra insatisfeito com alguma coisa, não pode, né? Mas quem pode já está aqui, é um processo cidadão, é um processo que você faz parte e se você quiser construir um futuro melhor, tem que começar desde agora. O eleitor ele pode votar com 16 anos completos, né? O prazo para fazer o título de eleitor, para aqueles eleitores que não têm o título de eleitor, não puderam fazer para essa eleição, o prazo acabou no dia 4 de maio, eles não vão poder votar para essa eleição. Aqueles eleitores que têm 16 anos e já tiveram o título de eleitor feito até o dia 4 de maio, eles estão liberados para votar. Dos jovens que estão liberados para votar este ano, fica o recado para quem podia, mas ainda não tirou o título. É importante fazer parte desse momento na cidade, né? Porque é o nosso futuro, é a nossa cidade, é onde vivemos. É bastante importante, porque, tipo, quando você não se interessa muito, a gente não tem como cobrar. A partir do momento que você começar a se interessar, aí você tem o direito de ir cobrar, entendeu? Se você negligenciar a política, negligenciar a participação política, é melhor para os caras que estão fazendo coisa errada, entendeu? Quanto menos pessoas estiverem de olho neles, é melhor para eles. Então, quanto mais a juventude vier com força cobrando isso, é que vai garantir o futuro transparente, o futuro do jeito que tem que ser. A cultura é uma das partes mais relevantes de uma cidade. Os projetos envolvidos nesta área são responsáveis por transformar a vida das pessoas por meio de apresentações teatrais, shows de música, exposições e outras inúmeras expressões artísticas. Na reportagem de Rodrigo Romero, você vai ver os principais desafios do município de Jacareí neste setor. O que o senhor acha que o próximo prefeito de Jacareí deve fazer em relação à cultura da cidade? Que uma sugestão. Filho, eu não tenho nem a melhor ideia, viu? Tudo que entra aí a gente não está vendo grande coisa. Acho que teria que melhorar mais a cultura, assim, melhorar mais os investimentos para a Fundação Cultural. Que a Fundação se estendesse mais assim, para os bairros, né? Que fosse mais assim, abrangente e expandisse mais os cursos, mais as oficinas, assim, voltado mais para os jovens também. Eu sugiro que ele envolva os jovens através das escolas e a parte da cultura seja mais ampla, assim, mais divulgada até. Porque, de repente, até que acontece coisas interessantes aqui, culturalmente falando, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem acesso. E se na saúde e na educação existe um determinado valor mínimo obrigatório para o município repassar de seu orçamento, na cultura isso não acontece. Em Jacareí, nos últimos 10 anos, o valor médio do orçamento na cultura por ano foi de 1,1%, ou seja, 5,8 milhões de reais. O ano de 2005 recebeu o maior repasse ao setor, 2,5%, o equivalente a 6 milhões de reais, que vieram de um orçamento total de 240 milhões. Já no ano passado, a Prefeitura repassou para os projetos culturais menos de 0,5% do total do dinheiro, o que significou quase 5 milhões de reais, quando o total foi de praticamente 1 bilhão de reais. Desde 2010, esses percentuais só têm caído. Há 2 anos, quase 800 mil reais foram entregues aos projetos. Neste ano, o total atingiu 885 mil reais. Para esses especialistas, os desafios a serem enfrentados nesse campo são muito claros. É a transversalidade da cultura. Quando a gente pensa em cultura, o que é transversal? Não pensar a cultura apenas pela Fundação Cultural, mas que ela permeia a educação, a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, o SEJU, pensar em projetos integrados. Eu vejo muitas coisas acontecendo no Educar Mais, na Fundação não está ligado. Acho que um dos exemplos desse é o próprio novo Educar Mais de Jacareí, né? A Salariana Suassuna e outros espaços. A gente sabe que a prioridade é da educação, mas a cultura também é educação. Então, como que a gente pensar esses projetos integrados? Não tem uma formação que é só da Secretaria de Educação, que já aconteceu de arte, de vídeo, e uma formação da Fundação Cultural. Como que eu penso esses projetos integrados? Próximo prefeito, seja ele quem for, tem aí o plano decenal de cultura para ser respeitado e ser transformado em diretriz.
que embora ainda não tenha sido votado na Câmara, mas é o desejo da classe artística, né? Principalmente na parte dos concursos públicos, que é uma coisa que eu venho acompanhando há muito tempo, e dentro da nossa Secretaria de Educação a gente não tem nada voltado especificamente para a área do ensino musical. A gente tem alguns trabalhos dos professores de arte, mas não na parte do concurso público para o professor específico de música dentro da Secretaria. Acho que isso seria um bom início. Já os repasses do governo federal para a cultura de Jacareí entre 2012 e 2014 aumentaram. Há 4 anos, pouco mais de R$200 mil foram enviados. Em 2014, pulou para quase 1 milhão. Principalmente a parte de editais que a gente possa abrir para outras categorias. A cada dia a gente tem novas turmas, novas áreas culturais sendo abrangidas. Pensar a cultura para além da lei de incentivo à cultura. É uma grande ferramenta que existe aqui na cidade, é efetiva, mas pensar que o teatro, o audiovisual, as formações não precisa ir pela lei de incentivo à cultura, precisa pensar em projetos da própria Fundação Cultural que pensem em políticas públicas da cultura para os bairros. A seguir, candidatos usam redes sociais como vitrine de seus planos de governo. O NJ volta já.